Oi, Dani, tudo bem? Boa tarde, gente. Vamos chegar. Camila já tá pronta, já deve estar chegando aqui também. Vocês me ouvem bem? A imagem também tá decente? Oi, Jefferson. Ai, que bom. A gente tentou fazer esse bate-papo ao vivo na terça-feira, só que tava chovendo muito no Maranhão. Raios, trovões, e aí a internet da Camila ficou comprometida. E aí não é justo uma live com Camila Reis. Não é justo com ninguém, né? Live tem que ser bacana, tem que estar bacana pra gente poder curtir, trocar da melhor forma. Oi, Belisa! Sejam bem-vindos, bem-vindas. A Camila aí. Eu tô chamando coreira, eu tô chamando coreira. Vai, coreira! Boa tarde, gente. O pessoal tá chegando aos pouquinhos. Hoje tá bem ensolarado aqui. E aí, minha flor? Já tô aqui ajeitando um pedestal para o celular. Tranquilo, de boa. Um pedestal artesanal. O que eu posso É fazer? bom que dá tempo das pessoas irem chegando. E aí, tá chovendo hoje? Hoje não, hoje não. Cara, tá mó solzão aqui. Sol de verão. Tô também aqui em São Luís. Mas ontem choveu bastante. De novo? É mesmo? Aqui a gente tá na temporada, né? Que é o que a gente chama de verão chuvoso. E aí, depois do carnaval, normalmente entra uma época assim de chuva. Abril e maio chove bastante. Aí quando é junho começa a amenizar. É a melhor época pra ir aos lençóis? Depois das chuvas, tipo junho, julho, agosto, aí tá cheio. Que Porque são bom, essas hein? chuvas que vão encher as lagoas, né, dos Lençóis Maranhenses. Dá pra aproveitar o São João e emendar. Sim, Vou me organizar pra isso. esse ano não tem São João. Pois é. Mas vamos seguindo, né? Vamos seguindo as orientações para que isso passe, né? O estrago Sim. já tá grande, mas a gente sabe que pode piorar se a gente não fizer a nossa parte. Enfim. Aqui em São Luís, Ju, aqui foi decretado um lockdown, né? Em maio, acho que foi a primeira cidade do Brasil que teve lockdown, foi aqui em São Luís. Uhum. E passamos 10 dias e tudo, mas aí parece que depois que acabou o lockdown, assim, o povo foi pra rua muito. E a curva que tinha diminuído bastante está começando a subir de novo. Pois é. É muito complicado, né? Se a gente não respeita. Porque é isso, né? Muitas pessoas podem contrair e não manifestar a doença. Contrai o vírus, mas não desenvolve, né? A doença não fica, né, aparente, não se manifesta. Mas essa pessoa transmite. O vírus está com ela, então deflagra, né? Ai, vamos falar de coisa boa. Esse aqui é o Baobazinho, para quem não conhece, eu sou Juliana Correia, jornalista, arte educadora, mediadora de leitura, trabalho com contação de histórias desde 2013. Sou mãe do Francisco, que é a pessoa que me inspirou, me motivou
a trabalhar nessa área. E toda semana eu estou batendo um papo com alguém que me inspira também, alguém que tem um trabalho que eu admiro, e, enfim, chamo sempre uma pessoa para vir até aqui e compartilhar seus saberes, seu conhecimento, sua maneira de entender o mundo. E a convidada dessa semana maravilhosa é a Camila Reis, que eu já acompanhava pela internet, eu já era fã, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em novembro no AIO, no Encontro Negro de Tradição Oral, aqui no Rio. Então, Camila, por favor, se apresente, fale um pouco da sua trajetória e fala pra gente sobre cultura popular e contação de histórias também. Boa tarde, Ju, boa tarde a todo mundo que tá por aí. Eu sou Camila Reis, né? Eu sou artista daqui do Maranhão. Eu sou cantora, eu sou contadora de história, compositora. Tenho 2 livros também, né? Escritos. E sou do mundo da cultura popular, assim, nasci nesse universo, né? E como tu, Ju, eu também adentrei assim para a contação de história, para esse ambiente de contar história com a chegada do meu filho, Caetano, né? Tipo, Ai, ele é lindo. quando Caetano chegou também, a gente vai criando esse elo, né, com a infância, né? A gente está vivenciando diretamente aquilo e me trouxe muito assim essa conexão de contar histórias. Meu vizinho tá escutando um boboi, não sei se dá para escutar daqui. Não dá para entender, mas tem um som, tá dando para perceber. E aí é isso. Aí nesse universo artístico, né, esse universo de expressão, assim, que eu acho que é a cultura popular, essa cultura nossa, assim, na verdade eu acho que cultura popular é só para diferenciar que a gente não é erudito, né, mas a gente tem um monte de características diversas dentro desse universo todo. E esse meio, né, de cultura, de manifestações e tudo, ele me inspira muito, assim. É quem me inspira no meu trabalho, tanto como compositora, como também escritora, como contadora de história, como cantora, né? E aí, daí segue o meu rumo, assim, sempre buscando brincar com esses elementos, brincar com o que é nossa expressão na cultura popular, como brincante, sabe? Um pouco do teatro, da música, da dança. E do brincar mesmo, do se sentir um tanto livre à vontade naquilo que vai fazendo, assim, inventando. Você falou pra gente que começou a se dedicar, começou a se interessar, a se envolver com contação de histórias, contar histórias a partir da maternidade. E conta pra gente como é que começa a tua relação com a cultura popular, com essas danças, com essas brincadeiras tradicionais maranhenses. Então, com cultura popular, começa de berço, assim, né? Quando eu já nasci numa casa que estava respirando tudo isso, né? O meu pai era ator, era brincante também. É tão difícil a gente dizer o que a gente é no, assim, do teatro, da música, da dança, porque é tudo misturado, né? E aí o meu pai já estava um pouco nisso, mas meu pai era do teatro mesmo, assim. E minha mãe também. E aí quando eu nasci eu já estava no meio, assim, brincando de dançar cacorear, de tocar, de dançar tambor de crioula, a gente ia brincar enquanto os nossos pais eles estavam indo ensaiar, eles estavam indo se reunir, eles estavam indo para festa e a gente estava junto assim, tudo ia todas nós juntas, né? Nós somos 3 filhas. E todo mundo se envolveu um tanto à sua maneira, assim, sabe? Todo mundo tava ali, brincava ali, enquanto mamãe tocava em um lado, a gente ia lá, dançava, depois brincava de esconde-esconde lá naquele mesmo lugar. E assim ia, né? Ia, ia acontecendo. Deixa eu dar um salve aqui que chegou um monte de gente. Tiara, Gabriela, gente,
Olha só, o trabalho da Gabriela é incrível. Procurem, diz que eu fiz. A Gabi faz bonecas de pano, a Gabi é uma grande ilustradora, é uma artista formada, inclusive, pela Belas Artes, né, na UFRJ. Tem aqui o Carlos Carvalho, do Música e Letramento. Procurem também. Esse cara também é incrível, tem um trabalho maravilhoso. Música e Letramento. Ele trabalha com contação de histórias, ele tem um livro publicado que é o Xavier. Inclusive, foi uma das dicas literárias aqui do Folhagem, do Baobazinho. Procurem a série de dicas literárias no IGTV. Eu quero muito o Carlos aqui para a gente conversar, já falei isso para ele, a gente vai marcar um dia, uma data, o projeto dele é incrível. Tem também aqui, ó, o Lubaió Educação, sigam também trabalha com cultura preta, com contação de histórias, com literatura, da Mari, esse projeto. Sejam bem-vindos, bem-vindas todos vocês que chegaram depois. E vamos seguindo aqui esse papo. Então, Camila, eu estou salvando todas essas lives no YouTube, porque tem muito pai, muita mãe, muitos professores das escolas por onde eu passo que querem mesmo se aprofundar mais, conhecer mais, né, dessas culturas. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessas brincadeiras, dessas danças, dessas culturas que existem aí no Maranhão e que são tão fortes em você, são tão fortes na sua família, são tão fortes em todo o estado e são símbolos também, né, nossos. E falasse um pouquinho delas, né, do cacuriá, do tambor Então, de crioula, do boi. começar falando do cacuriá, né? Assim, o Fica à cacuriá, vontade. que hoje em dia eu acho que é a coisa que é mais forte, assim, dentro da minha casa, da minha família, né? É o cacuriá, porque a gente que vem levando desde o princípio, né? O cacuriá de Dona Teté. E o cacuriá é uma dança maranhense, né? Que na década de 70, eu acho, foi inventada por um mestre de cultura popular, que era o Seu Lauro. Ele inventou algumas brincadeiras, mas ele inventou essa dança de coreografia e tudo com base na música da festa, na música de folguedos populares, assim, de brincadeiras populares, e com a música que é o que a gente chama carimbó de caixeiras, que é o final da festa do Divino Espírito Santo, né? Quando a festa do Divino ela tem a parte sagrada, toda a parte sagrada, e ao final da festa, quando acaba, as mulheres que tocam as caixas, as caixeiras, elas se reúnem e fazem uma festa delas, aí dançam, cantam, né? E daí nasce o cacuriá, né? O Seu Lauro pega aquelas músicas ali e dali vai fazendo coreografias, faz coreografias homens e mulheres e tudo. Foi o primeiro cacuriá que foi inventado, porque não existia, né? Não é essa coisa da tradição que se perdeu a origem com o tempo, não. O cacuriá ele é algo um tanto novo, assim. E aí, nessa mesma época, um pouco depois, acho que já uns 10 anos depois, sei lá, Dona Teté, ela vem para o Laborarte fazer um espetáculo de teatro, passar conhecimento para o pessoal que ia fazer um espetáculo de teatro. E fez o espetáculo com ele, se eu não me engano, que se chamava A Canga. E depois disso, aí ela ficava ensinando as músicas do cacuriá, tocando, dançando, e todo aquele pessoal do teatro também, aí ia lá, dançava. Só que ali eles foram criando uma coisa mais uma brincadeira de corpo mais próxima, sabe? De ter É contato. que o cacuriá, o negócio é bem Não tem esse juntinho. contato. Aí depois eles começam a dançar mesmo junto, dançar de par, colocar uma sensualidade e tudo. É. E daí que acaba se espalhando o que é o cacuriá hoje, né? Que é o cacuriá de Dona Teté. Saiu, que foi o segundo cacuriá, no caso, assim. A Aí dona Teté aprendeu com o mestre Paulo, então. com Lauro, 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 mestre Lauro. Aí Dona Teté vai pro laboratório ali começa a se fazer o cacuriá de Dona Teté, que depois Dona Teté também era muito irreverente, assim, sabe? Ela é muito conhecida porque ela era muito brincalhona, falava mesmo, bebia bastante cachaça, brincava, sabe?
essa coisa de uma mulher livre, imagina só, ainda mais no tempo dela, né? E de ser essa mulher mais livre, é muito legal porque dentro desse meio sempre tem as figuras bem... Ensinam muito a gente, né? Sobre essa coisa da liberdade da mulher livre mesmo que, sei lá, não tá tão presa a certos julgamentos. E aí Teté vira essa grande mestra do Cacuriá. E durante muitos anos, né, levando Cacuriá, sendo a pessoa que canta, que trazia todas as músicas, que ajudava ali também na coreografia, no que ia ser, né? E sendo também característica, tanto pela voz como pela reverência dela, do que ela falava, das brincadeiras dela. Então, Teté era muito conhecida. E a minha família, meu pai e minha mãe dançavam. Aí nasceu minha irmã, a gente vai chegando e todo mundo que vai chegando vai entrando no Cacuriá, sabe? Pequenininho, a gente já tinha roupa, já dançava. Eu dancei muito no tempo no Cacuriá, mesmo criança, assim, eu continuei, assim, tipo, 10, 12, 13, 14 anos, eu já virando adolescente, ainda tava... Porque às vezes tem um Brincando. caminho, né, assim. Aí tem um tempo que a gente não quer mais. Não quero saber disso, né? E o Cacuriá tem isso também, é muito popular entre os mais jovens, porque mexe com o corpo, com esse rebolado. E Cacuriá, tipo, dança de São João na escola, todo mundo gosta de Cacuriá. De dançar, e as meninas querem dançar, querem mostrar o seu gingado, né? E aí esse é o Cacuriá, e o Cacuriá até hoje é muito forte na minha casa. Esse ano a gente tá com esse negócio de pandemia, mas se não, aqui é quase que também uma base, assim, de roupa, de fazer roupa, de costureira que vem pra cá fazer, é gente que tá pegando material para ir fazer seu figurino em casa, para ajeitar, né? Vira um E ateliê, um viram, barracão. viram um sub-barracão, porque tem a sede do Laborarte também, como é perto uma coisa da outra, às vezes algumas coisas ficam aqui, outras vão ficando lá, aí vai dividindo. E o E que aí que é o Laborarte? o É uma Laborarte, sede? o Laborarte é um grupo se chama Laboratório de Expressões Artísticas. O Laborarte, ele foi fundado em 72, tem 47 anos, eu acho, 41. Até me perco nas contas aí. Acho que tem mais. Também sou péssima com matemática. Aí o Laborarte foi fundado em 72 por vários artistas aqui de São Luís, sabe? Pessoas que até hoje estão atuando. Principalmente um deles que é o Tácito Borralho, que é professor de teatro também da universidade, né? Mas Tácito Borralho, Sérgio Abib, Murilo Santos, Josias Sobrinho. 48 anos, ó, a Tiara fez as contas pra gente. Obrigada. Quase 50 anos o Foi, Laborarte. esse ano faz 48. E aí era um grupo de teatro, se chama Laboratório de Expressões Artísticas, que tinham Uhum. vários setores de arte, das expressões, e queria fazer um trabalho que reunisse todas essas expressões juntas. Então ia produzindo espetáculos que reuniam todas Que as lindo. linguagens. É. Só que nisso o grupo foi tendo as lideranças, né? E foram cessando, aí continua um, depois continua outro. E quando foi, acho que em 80, por aí, o meu pai acabou sendo a pessoa que foi conduzindo o grupo. Virou essa liderança do grupo, né? E basicamente, assim, é uma ONG. A gente vai executando coisas, fazendo, só que com esse tempo de história também é muita coisa, e está sempre fazendo muita coisa, né? A gente está sempre produzindo muitas atividades. No ano passado, se tu viesse um dia de semana aqui, a aula a tarde inteira, tem dia que é tambor de crioula, tem dia que está tendo capoeira, tem dia que está tendo dança, assim, normalmente da tarde e noite está em funcionamento, né? E aí é um grupo, assim. Aí a gente vai Que levando outras. essas Ma- pesquisas, fazendo coisas. Maravilhoso. Eu já quero conhecer o Laborarte também, ó. A Tiara tá E falando, a meu Deus, quanta gente coisa que eu tenho para conhecer no Maranhão. Aprender e conhecer no Maranhão. fala do pai e da tua mãe, Camila.
E aí o casarão tem uma sede do grupo que é no centro da cidade, que é um casarão bem antigo, né? E dentro desse casarão a gente vai executando diversas atividades, vai buscando, né, patrocínio, vai buscando apoio e vai executando o que nossos braços estão conseguindo levar. Mas é o grupo que hoje, da onde a gente tem, que representa a gente, né? Representa os nossos trabalhos, representa o Cacuriá, representa as atividades daqui do grupo de teatro. Aí tem espetáculo de teatro, de dança, tem Cacuriá, tem as manifestações, tem os encontros, tem evento, tem carnaval, tem um monte de coisa. Aqui, o Percursos Periféricos está pedindo para você falar do seu pai e da sua mãe. Do meu pai e minha mãe. A minha mãe, meu pai já faleceu faz um pouco mais de 10 anos. Ele se chamava Nelson Brito, né? Ele foi uma pessoa muito ativa, assim, no que eu acho que hoje a gente chama de política cultural, né? De como ver esse caminhar da cultura, do que seria essas coisas mais voltadas para as políticas públicas culturais mesmo, de secretaria e tal. Ele acompanhou muito esse processo aqui no Maranhão, representando também o Maranhão, quando foi criado o Ministério da Cultura. E ele foi muito envolvido com isso, com essa parte por fora, não da política, assim, né? De partido, de nada, não. Mas muito com o que funcionava, como deveria funcionar, como deveria se dar esse processo da imparcialidade, né? Dentro dos recursos públicos para a cultura. Porque aqui no Maranhão a gente tinha uma fama de São João, de grupos, mas tinha uma coisa, tem até hoje, menos, né? Mas eu acho que é muito comum na política brasileira essa coisa de certos apadrinhamentos, mas isso era muito claro, né? Era muito a ex-governadora, ela apadrinhava mesmo certos grupos e quem defendia ela e tudo, há 10, 15 anos atrás. E aí outros não conseguiam se ter É, recursos e para aí, se e aí quando apresentar. nasceu o Ministério da Cultura, essas coisas todas, isso foi bem impactante, acho que para o ramo da cultura em geral, né? E aqui no Maranhão, meu pai era uma pessoa muito envolvida mesmo com o conselho de cultura, com assim, ele foi inclusive chamado para fazer parte do Ministério da Cultura, mas ele não quis ir, né? Não quis largar a ilha de São Luís, as coisas que fazia aqui, né? E aí a minha mãe é cantora. A minha mãe é cantora. A gente fez uma live terça-feira muito linda, foi a live da minha mãe, tá no YouTube. Muito, 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 muito linda, muito legal. E a minha mãe, a minha mãe é a minha raiz também, a minha raiz preta, né, da minha família, da, da minha família, da minha avó Teresa. E dizia a minha avó Teresa que a avó dela, a bisavó dela, nasceu na lei de ventre livre, né? Então é uma Olha, coisa que tá bem. São 3 gerações depois, a minha mãe. Eu não sei contar muito bem esses anos aí, até porque essas nossas histórias elas vão se perdendo, né? Mas a minha avó contava muita coisa e a minha mãe é essa minha raiz, assim. Eu puxei muito para ela, inclusive, eu sou muito parecida com ela fisicamente e acho que também em muitos outros aspectos pareci muito com ela. E a minha mãe é cantora, desde de nova, assim, gostava de arte também, dançou quando era mais jovem, foi atleta. É, é a, mesmo. a minha mãe foi jogadora de handebol, muito conhecida aqui em São Luís porque era jogadora de handebol. Olha, Foi convocada para a primeira seleção brasileira de handebol. E nesse tempo ela sim, não era sim. Rosa, era a Rosângela, que é o nome dela. E, e aí, só que ela não foi porque ela já estava começando a largar o handebol para seguir já com arte, assim, com as A coisas arte. de arte. E no meio artístico ela começou a cantar, né? Jovem, assim. Eu acho que mamãe tem mais de 30 anos. Tem não, eu acho que ela tem 30 e tantos anos de carreira. Há 2 anos atrás a gente fez uma turnê de 30 anos de carreira dela. De quando ela lançou o primeiro vinil. Ela tem 4 vinis e 4 CDs lançados, né? Uau.
E aí ela vem desde nova, assim, também o trabalho dela, assim, vai já dentro do Laborarte, né? Já tem essa pesquisa voltada para a música maranhense, para os compositores maranhenses, né? E cada vez mais eu acho que ela mergulha mais ainda na coisa, na raiz disso tudo mesmo, sabe? Da música que vem ali direto do boi, das pessoas. E tem a live, foi linda, a live que mamãe fez na terça-feira, em prol de ajuda também para alguns mestres da cultura popular, né? Ela está aqui, inclusive, está ali embaixo organizando para onde vai, juntando tudo, porque foi muita doação também em dinheiro, Que mas bom. são mais de 400 cestas que ela já conseguiu, ela está parando para contabilizar, que está sendo distribuída, né? E É muito delicado isso, né? Porque tem várias culturas que viram, né, símbolos nacionais, patrimônio, né, declarado patrimônio é, cultural do país e tal, mas qual é a realidade que vivem os mestres, as mestras, né, os detentores dessas culturas, são as pessoas responsáveis por transmitir, por guardar e por transmitir, né, difundir essas culturas. Eu li um tempo atrás uma matéria, uma reportagem sobre os maracatus, um maracatu rural em Pernambuco, e eu fiquei chocada com o descaso, um cachê mínimo, assim, bizarro que é oferecido, às vezes, para esses grupos viajarem, né, da zona rural até Recife para fazer a apresentação naqueles grandes palcos e tal, mas a troco, assim, de nada, praticamente, né? E aí é isso, num momento como esse, essas coisas ficam mais evidentes, né? Acaba que tem uma mestra, que é sua mãe também é uma mestra. Acaba que uma mestra que precisa né, acaba conseguindo recursos que essa esse esse selo, né, de patrimônio não garante. sim, Deveria garantir, né? essa coisa dos patrimônios, essas coisas. Assim, eu falei do meu pai, que ele era muito envolvido com essa parte de política pública, eu já sou zero, porque eu não. Eu entendo a racionalidade do processo, do que é a burocracia, mas muitas das vezes eu não sei até que ponto eu acredito nela, né? E isso causa muito, porque é um patrimônio, é um mestre que é chamado às vezes para receber uma medalha do não sei o que, do não sei mais o que, Isso. que faz todo aquele auê e a pessoa, sabe, não sabe nem como é que vai estar mês que vem, o que que tem em casa, como sabe, mora num bairro que tem condições péssimas. Isso é triste porque além deles, a gente chega à realidade porque convive nesses lugares, está lá com os mestres, está com uma comunidade, mas tem os mestres, tem os brincantes, tem todas as outras pessoas que Sim. deveriam ter acesso a tudo isso, né? E não, é chocante, é triste, é É. muito triste. Eu acho que tem sorte ainda quem conseguiu de fato viver em seus quilombos, sabe? É muito rico, às vezes, alguns quilombos aqui do Maranhão, quando a gente vai. Não tem o que seria a modernidade, né? A internet, não sei o que, mas tem uma tranquilidade, tem um ambiente saudável, sabe? Que às vezes eu acho que tem coisas que não tem preço, não, do que é. Total. Total. Tem um comentário aqui, ó, de Ana Lúcia Matias. Eu conheço apenas Imperatriz deste estado maravilhoso. Estou aqui sem entender nada, entrei porque estou achando interessante. Eu sou do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né? Da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Bem-vinda, Ana Lúcia, que bacana. Linda. Inclusive eu vi passando um comentário, eu vi do NEAB, mas eu pensei que era. Aqui tem um NEAB aqui em São Luís, é porque é do Brasil todo, né? Eu pensei que era São vindo do núcleos de NEAB da estudos. UFMA. Eu só vi passando grande aqui NEAB. Pois é, mas é um pouco isso, né? Essa realidade que, gente, não sei. Quem não conhece a Rosa Reis tem que conhecer. Rainha, percursos periféricos. A Belisa está dizendo que vai correndo para a live da sua mãe assim que
Se terminar, assim que tá. terminar aqui. Tem muito bumba Então, e cacuriá, tambor de é, crioulo. você pode falar para a gente um pouquinho também de outras? Você já falou do Cacuriá, de Ah, alguma vamos lá. outra cultura Bumba aí meu do boi. Maranhão? Bumba meu boi até Sim. pra já, depois eu já puxo pro Pereguedé um pouco. O Bumba Meu Boi, assim, o Bumba Meu Boi, eu tô falando tudo assim da minha percepção, da minha vivência, né? Mas é da tua vivência mesmo, é o que mais importa. O Bumba Meu Boi, eu acho que para mim a manifestação assim maior do Maranhão, assim, sabe? Não em termos da proporção que se tornaram alguns Ficou grupos. baixa para mim a tua voz. Ai, tá baixo? Voltou? Ficou. Tem um Ficou mais cachorro baixo. latindo muito alto aqui. Alô? Diga, Flor. Escutou? Melhorou? Melhorou um pouco. Pois é, então o Bumba Meu Boi, eu acredito. Peraí, deixa eu tirar isso. Eu acredito que é a manifestação, talvez, assim, de maior amplitude, assim, né? De misturar muita coisa, teatralidade com dança, com música, com a própria poesia, né, da composição. E aqui no Maranhão é uma brincadeira junina, né? É feita para São João. A gente tem 5 sotaques que são divididos: Zabumba, Zabumba, Baixada, Costa de Mão, sotaque da ilha e sotaque de orquestra. E esses 5 sotaques, eles vêm. Os 5 sotaques é aquela coisa, né? De que quando se começa a fazer mapeamentos e a colocar cada coisa em seu lugar. Mas para o interior do Maranhão também, o Bumba Meu Boi ele é bem amplo. Ele tem muita coisa, assim, as coisas se misturam, as coisas, o que a gente separa em sotaque muitas das vezes se mistura, né? Mas aí o Bumba Meu Boi ele tem diversos personagens que brincam, que dançam. É lindo. Eu sou apaixonada pelos Eu bois. comentei, né, que na terça-feira, quando a gente fez o primeiro contato aqui, que a primeira vez que eu assisti foi em Parada de Lucas, que é um bairro aqui no subúrbio, aqui na zona norte do Rio, e que existe uma colônia, eles falam assim, uma colônia de maranhenses aqui no Rio, e eles se reúnem justamente para celebrar, para fazer todas essas, para guardar, né, todas essas tradições que trouxeram consigo. E a primeira vez que eu assisti, eu não entendi muito, porque tinha os indígenas. Eu fiquei confusa sem entender o que é isso. E aqueles pandeiros grandes, né, os pandeirões. Você pode falar pra gente? E aí você me deu Então, uma aula depois, quando você me explicou. aí o boi ele tem esse monte de personagens, né? Que gira a história do boi gira em torno do alto, o alto do Bumba Meu Boi, com Chico e Catirina, que são os protagonistas da história, né? Catirina que tá grávida e quer comer a língua do boi. Aí ela faz de tudo, ela quer a língua daquele boi mais bonito da fazenda. E Chico vai lá e rouba esse boi, onde eles cortam a língua do boi para fazer o desejo de Catirina. Que o menino não pode nascer com cara de língua de boi, né? Aí, aí eles roubam. Daí começa-se a ir atrás desse boi. Vai se buscar o Bumba Meu Boi. E vira todo o enredo essa busca do boi, né? Primeiro se procura o boi na fazenda, onde é que tá o boi? Vaqueiro, cadê esse boi? Por onde é que tá meu boi? O vaqueiro vai procurar o boi, não encontra esse boi. E aí continua indo se buscar o boi, aí se desconfia, né? Roubaram o boi. Alguém vai dizer, Chico roubou esse boi. Foi Chico, que é o Nego Chico, né? Que no caso são os negros da história, são os protagonistas, né? Chico e Catirina. Aí Chico que roubou o boi, o povo vai atrás de Chico. Normalmente os vaqueiros vão atrás e não conseguem buscar o Chico, porque não conhecem. Chico é malandro, Chico é capoeira. Aí os negros vão atrás, não conseguem, os vaqueiros vão atrás, não conseguem buscar o Chico e vão pedir ajuda. E quem ajuda são os indígenas, são o povo da mata, que conhece tudo, né? Conhece todo lugar.
E aí eles vão e lá eles conseguem capturar Chico, trazem o boi de volta, aí vem Chico, Catirina, o boi, todo mundo vai se reunir lá na fazenda do Amo. E então o boi é devolvido, mas está entre a vida e a morte. Também quem vai salvar esse boi vai ser os índios, o pajé, né? O pajé que conhece essa encantaria da mata e que salva o boi para que ele volte ativa e também salva Chico e Catirina, porque no final da história eles não têm uma punição assim, né? Eles entram em brincadeira e continuam, né? Continuam seguindo a brincadeira e fazendo, brincando. E assim vai. Ó, Aí, chegou uma aí, mensagem aqui. aí, ó, Desculpa, fala. aí no alto vai aparecer personagens, né? Vai ter vaqueiro, vai ter amo, vai ter caboclo de fita, caboclo de pena, vai ter, depende do sotaque. E essa história também ela vai mudando de mestre para mestre, de sotaque para sotaque, até o boi, o próprio boi, o brinquedo, né? O boizinho feio muda conforme o sotaque. Ele pode ser maior, ele pode ser menor, né? E assim vai. A Tiara está perguntando: tem aqui no Rio? Tem, Tiara. Tem a Casa do Maranhão, no centro do Rio, e elas também promovem muitos encontros. Foi lá, inclusive, que eu fiz a oficina do Mariocas. Fiz aula para aprender a dançar o tambor de crioula, Rômulo e com Ramon. Rômulo Ramon. Isso. Tem essa festa sempre no mês de junho, lá em Parada de Lucas, na rua. A Mari escreveu aqui, do Olubaió Educação. Me falaram que tem o Bumba Meu Boi aqui na Zona Oeste também, Ju, em Bangu, mas não tive tempo de conhecer ainda. Eu acredito que tenha sim, viu? Tem muita coisa maravilhosa que a gente, às vezes, aqui mesmo, e a gente não sabe. Porque é isso, o rádio, a TV, não mostra. Então é a gente realmente ficar atento e procurar para poder encontrar. Mas tem muita gente maravilhosa fazendo trabalhos incríveis. Que mais tem aqui? Peraí, só um instantinho. Eu às vezes travo. Ah, percursos periféricos, está dizendo aqui, ó. Travou de novo. Aqui na Aqui em Parnaíba, Parnaíba, isso. Pode ler, Camila. aqui em Parnaíba, cresci com o Bumba Meu Boi. Nos aniversários, era comum o boi vir dançar na rua da aniversariante. Eu morria de medo do folhara, do folharal. Olharal. Ah, aqui não tem folharal. Eu fui no ano passado no Ceará, eu fui lá em Juazeiro do Norte. Eu fui mesmo só para conhecer. Eu tenho uma curiosidade pelo reisado. Uma vez eu assisti uns documentários de reisado, pelo reisado, né? Aí eu fui, só que eu peguei ainda fora do tempo, mas eu fui lá na casa do mestre Cicinho, lá em Juazeiro do Norte. Cheguei lá, fiquei um dia lá na casa deles. E aí eu tive um grande amigo lá, que é o Messinho, o filho mais novo de Cicinho, que deve ter uns 10 anos. E aí o Messinho me acompanhava para todo lado, né? E me contou várias vezes o risado, né? O alto deles, como o que acontece, quem é cada personagem. Aí ele me levava lá no fundo da casa dele. Tem tipo o ateliê do pai dele com os personagens guardados, os bonecos e tudo. Aí ele me levava, cantava, tocava para mim. Foi muito legal. E eu fiquei muito maravilhada em conhecer o reisado, o brinco lá de Juazeiro. Muito lindo, assim, muito legal, muito dançante, muita criança, muito engraçado. Essas coisas eu acho que são muito legais, assim, despertam uma alegria na gente, né? Aquele ritmo, aquele pessoal dançando, aquela Sim. brincadeira. Isso é o melhor de tudo, eu acho. Otep, irmãs. Camila, conterrânea querida. Mensagem da Glauce, Pimenta Rosa. Oi, querida, bem-vinda. Boa tarde para quem chegou depois. Bem-vindos e bem-vindas. E tudo isso na contação de histórias, Camila. Qual é a importância de todas essas culturas nas histórias, na contação? Ju, assim, ó, eu comecei a contar histórias num,
assim, eu comecei a contar história mesmo com uma amiga que já era contadora no hospital, como voluntárias, né? A gente fez uma proposta e vendeu uma apresentação aqui para o governo do estado. E depois, quando a gente foi apresentar, eles botaram a gente para fazer um São João no hospital. Era até o alto do Bumba Meu Boi que a gente fazia uma historinha. E lá no hospital, eles convidaram a gente para ficar indo toda semana. Aí, durante 1 ano e meio, a gente ficou indo toda sexta-feira de manhã, levando histórias na internação infantil, de, de, de leito em leito, né? Numa manhã, a gente fazia, tipo, 10 vezes a mesma história, né? Mas foi um trabalho muito legal, muito emocionante. Mas isso já fazia a gente refletir muito do porquê que a gente estava indo contar histórias, né? Que público era aquele que estava recebendo e como é que a gente fazia. E, paralelamente, a gente ia contando história também em outros lugares e tudo. E aí eu me envolvi com biblioteca e comecei a também, dentro da biblioteca, eu fui participar de um projeto em que eu fiquei trabalhando. E aí, semanalmente também, eu na verdade, consegui me encaminhar para ficar para contar história, né? Eu já estava contando história e eu adorei. Eu disse, se eu conseguir ficar aqui contando história, e, poxa, que legal, é legal, porque tu já traz música, não sei o quê. Aí eu fiquei para o lado da contação de história. E ali também eu peguei muita coisa de contar histórias para a escola, para incentivo à leitura, né? E, isso foi dois pilares assim que me fundamentaram assim no que eu vim começar a fazer, me sentir e trabalhar como contadora de história, né? A parte da educação, do letramento. Nesse caminho eu fui conhecendo depois os griots e tudo, aí também muita coisa mudou, né? Do que a gente vai entendendo, mas essa coisa da leitura, ela foi muito presente assim no momento da minha história. E daí eu comecei a buscar como eu trazia as histórias que eu queria ver na escola, né? Eu trabalho muito para o SESC, aí pelo SESC a gente vai para diversas escolas. E muitas das vezes eu tenho liberdade de escolher qual história eu vou contar. Então, se eu vou contar tal história, eu quero contar tal história e por quê? Às vezes é um acordo com professores também, mas eu comecei muito a trazer essa coisa da cultura popular. Eu sempre questionei isso, assim, a cultura popular dentro da escola. Como a gente faz para ter, sabe? Porque para mim foram ambientes distintos. A minha escola, o que era a minha escola e o que era o meu aprendizado na rua, na arte, que também foi uma escola, uma grande escola, assim, sabe? Desde a escola do fazer artístico, mas a escola também do nosso letramento do mundo, de como você lê o mundo, de como você sente o mundo, né? Então essa era uma coisa que sempre, essa é algo que ainda me incomoda muito, assim, sabe? Então eu comecei a pegar isso. Agora eu tô indo para a escola contar história, eu vou contar o quê? Eu vou contar uma história do boi, eu vou contar uma história da capoeira, eu vou contar uma história que envolva elementos onde eu posso trazer a música, a minha música, que é também a música da cultura popular, onde eu posso encaixar uma música de um tambor de crioula, de um coco, sabe? Um samba, porque eu acho que tudo isso são símbolos que a gente vai deixando ali, né? Vai contando, conta uma história. Vamos cantar uma música de um coco, de que trava-língua, aí pega, brinca com essa música e já traz uma outra referência, né? Então eu comecei muito nisso, assim, de como levar essa minha vivência de como a gente poderia estar ali dentro da escola. E em outros trabalhos que eu já fiz com a escola, antes disso, eu sinto que às vezes eu me sentia assim na minha escola. A gente tem um tanto de, quando a gente é adolescente, a gente tem um tanto de vergonha às vezes, sabe? De dizer que dança um tambor de crioula, porque às vezes tem todo um estereótipo. Eu também sou de uma geração que eu via as coisas mudarem um pouco, mas tem todo um estereótipo de macumba, de não sei o quê, que vão envolvendo essas coisas. E às vezes a gente não, por mais que tu faça parte, mas aquele ambiente tu quer dizer que não, né? Não, tambor de crioula, não sei nem o que é. Você começa a negar a sua própria a própria herança, né? Uma herança Sim. ancestral, uma Você, riqueza do nosso povo.
e é uma negação que às vezes é só é só naquele ambiente. No meu ambiente todo, no meu todo, eu sempre gostei muito de todas essas coisas que eu fazia, mas a minha escola teve momentos que era difícil, assim, para mim, que eu preferia dizer que a dança cacuriá desconversava, não Olha falava, só. então, tipo, essas coisas, né? Então, eu acho que isso é importante, e ainda mais hoje, com essa expansão que a gente tem do que é a intolerância religiosa, né? E essa intolerância que às vezes O fruto do racismo. até confunde o que é religião. A gente vai para lugares em que a criança, pessoas que não, não posso ver isso porque isso é do mal, é do demônio. Pô, isso aqui a gente vive o Brasil vive uma crise também, né, em relação a isso, eu acho, ao que é isso na política, isso dentro da política, essa bancada gigante que está aí, Sim, de pessoas intolerantes, né? sim. E isso a gente vê muito, a gente vê hoje isso assim nos lugares mais longe do mundo, que tu vai para o interior daqueles, sabe? E tá tendo muito forte isso, do que é a intolerância que apaga e que quer apagar e que, enfim. Eu E estava aí eu lendo acho sobre a que Casa das Minas, a próxima dica literária do Folhagem tem a ver com a Casa das Minas, e eu li que ela não tem mais, né, os cultos, não. e que tem festividades, mas não tem os cultos, né? A parte religiosa está parada desde do falecimento da última sacerdotisa, né? E que isso está relacionado também a essa perseguição, né? Ao racismo religioso. E eu fiquei profundamente assim mexida quando eu li isso, porque é uma Beijo. Eu história. não sei se vai nessa perspectiva, não. A Casa das Minas é uma casa muito enigmática. Claro que Sim, sim. claro que ela sofreu essa perseguição, mas não sei se a pausa dos cultos tem a ver com isso, né? Na verdade, Não diz que tem a ver com isso, mas que esse seria um dos motivos, entende? E não é, é difícil de ser, né? Não é é, difícil de ser, porque aquilo a, é algo já restrito e ainda tem uma perseguição, né? Ainda tem essa violência sim, para silenciar, para fazer com que aquilo não exista mais, quer dizer, favorece ainda mais que não se continue, né? Enfim, sim, com é certeza. bom procurar Porque até saber. a história da Casa das Minas, a gente daqui de casa, a minha mãe, quando ela começou a tocar caixa do Divino, né? Ela passou a frequentar a festa do Divino da Casa das Minas. E até o ano passado, meu filho, ele foi imperador do Império Ah, é? da Casa das Minas, é. E aí eu converso, hoje em dia, assim, morreram todas as representantes, né? As guias Sim. da casa, a pessoa que está lá, que é responsável. Ele conversa, assim, fala algumas coisas e tal. Mas a história que ele conta sobre a parada da casa é muito assim, é como se fosse uma história de um. Eu acho muito interessante, assim. É muito, A nossa. autorização deles, né? Eu queria talvez reinventar algo em cima do que é essa história da Casa das Minas, porque é como se fosse uma história do patrono da casa, do destino da casa, né? Sim, sim. De ter sido uma casa restrita e, tipo assim, como o último barco que foi feito, ele foi o último. E pronto, então E não houve e aí uma morreram todas continuação. e pronto. E como tinha uma coisa de dar passagem ser muito cheia de detalhes, eles inclusive colocam como se fosse uma culpa na passagem do barco. Quando o barco foi passado, foi feita coisas que o patrono da casa resolveu fechar a casa. Entendi. Enfim, mas é Se uma for história, assim, eu se for acho assim, tá ótimo. super misteriosa, assim, sabe? Porque é engraçado você ver uma pessoa da casa falando que era que é um dos abatazeiros, hoje é o representante da casa. Uma coisa é tu ver pessoas que vêm via IFAM, universidade, e que vai criando expectativas diferentes, Sim, que às vezes ofende a pessoa da casa, sabe? Então, às vezes, vai se sim. criando, se especulando coisas, se fazendo cobranças, pessoas que nem são de dentro, mas que vêm de fora e fazem cobranças. Ah, mas por quê? Que triste que acabou, que triste que foi assim, que foi assado. E ele tem
ele tem um certo, Cuidado, né, com isso. ele tem uma certa, até uma certa, assim, incômodo em como se puxam essas histórias, enfim. A Casa das Minas é um grande mistério, eu acho Eu sensacional, acho incrível, eu acho porque, incrível, incrível. porque eu acho que isso também é uma história de muita resistência, assim, esse zelo pela história das coisas e dos lugares, sabe? Ao ponto que a, a história da Casa das Minas, ela é tão guardada que vira isso, vira esse grande mistério Uhum. que vai em torno dela, que eu acho que também é o mistério de não expor, né? Não expor até porque ela nasce assim. Ela nasce como tem toda uma história envolvendo a rainha, né? Uma história E, incrível, e ela nasce muito nisso. forte. Ela é uma casa que tem histórias envolvendo pessoas abolicionistas, né, negras, mulheres que ajudavam na fuga de pessoas escravizadas, né, de ajudar esses seus irmãos de cor a ter liberdade, a fugir para Quilombo. Era um lugar que é um lugar que carrega muitas histórias, E a né? festa do Divino acontece ainda lá também. Acontece. Esse ano não está tendo, agora já teria Sim. acabado a festa, né? Porque começa o grande dia da festa grande é o dia de Pentecostes, tanto aqui na Casa das Minas, como em outras casas aqui em São Luís, como em Alcântara também, que é quem são tipo as festas que ainda seguem um calendário mesmo cristão. Mas em São Luís tem festa o ano todo, porque a festa divina ela está muito ligada às casas de culto afro. Então, tipo, Sim. nessas casas, os patronos da casa, às vezes a festa divina ela é feita para Santa Luzia, ela é feita para Nanã, ela é feita para São Luís, Rei de França, tem São Benedito, né? São Aqui Benedito no eu acho Rio, que talvez não tenha, sabia? A festa é divina eu mesmo? não vi, para São Benedito eu acho que não. Aqui no Rio tem muitos quilombos em que nem tambores mais são tocados, por conta do racismo mesmo religioso, por conta dessas igrejas. Sim, E, essas é, igrejas chegam e elas chegam desestabilizando comunidades sim. e, enfim, eu acho que Camila, se a live acabar, você vai poder voltar? Porque nossa, faltam alguns minutinhos. Ah, maravilha. Então a gente pode continuar conversando. Diga. pois é, e aí tem isso, né? Eu nem lembro como a gente chegou em Casa das Minas. Eu que mencionei a questão dessa perseguição religiosa também, né? Mas isso não mas tipo assim, eu citei essa história da Casa das Minas, mas o que não diminui essa questão da perseguição religiosa. Aqui em Sim, São com Luís a certeza. gente tem terreiros que ano passado foram destruídos, né? Foram atacados. A gente tem essas mesmas situações e que é muito triste. É, a própria criança negar, né, na escola mesmo, o que ela pratica. Ô, Júlia, É, eu não sei se é porque eu venho da cultura popular, mas hoje, quando eu vou contar histórias, eu acho um absurdo eu chegar numa escola e alguém dizer que nunca ouviu falar no Bumba Boi, né? Que e a nunca. própria escola não fala, né? A própria escola muitas vezes também nem fala. Sim, sim, sim. Mas, tipo assim, é pela dimensão do que é o São João. O que é o São João aqui, tem muita arraial, tem arraial em todo lugar, Sim. sabe? E aí, tipo, pô, você nunca ter visto uma criança que nunca viu um arraial, sabe? Não, mas eu digo assim, negar, que nem você falou agora há pouco, né? Sim, De que a também. criança diz que não dança o cacuriá, que não gosta. Quer dizer, ela nega a própria ancestralidade, às vezes, né? A própria cultura. Ela Sim. fica com vergonha, mas muito também atrelada a essa questão do que é bacana e o que não é. O que é Porque colocado como moderno, como, isso, como isso é aquele legal, negócio que. despojado. Isso também é aquele negócio, como a gente diz aqui, dos mais velhos, que as crianças não estão mais se interessando. Tu sempre vai escutar uns mestres mais velhos, o jovem agora não se interessa mais por isso, não sei o quê, né? Mas eu acho que é isso, é o que está na mídia. A gente não está na mídia, né? Uhum.
o Bumba Boi, eu acho que ele sofre com isso. A gente tem uma questão que sempre é levantada, porque são 5 sotaques, mas tem um sotaque que ele consegue dialogar mais com o que é essa indústria da beleza, das coisas. Então, ele consegue abarcar esse espaço e claro que isso gera conflitos, provocações, mudanças muito grandes nesses Bumba Bois que acabam virando um grande espetáculo, né? E traz um pouco de tudo, traz lá, menina, é uma doidice. E o Pereguedé? Como é que tá? Como é que vem o Pereguedé no meio dessa história toda? A Peraí, live vai cair. Olha, você quer que eu já encerre essa e bora, comece a outra? bora Não é encerrar e melhor? começar outra, que eu vou arrumar É, pra que aí você, você já. que ele disse que eu tô segurando agora com a mão. Então, até daqui a pouquinho, não saiam daí. E é isso, vamos já voltar.